Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 117, intitulado Humanitismo. Este é o segundo vídeo. Imagina, por exemplo, que eu não tinha nascido, continuou o Quincas Borba. É positivo que não teria agora o prazer de conversar contigo, comer esta batata, ir ao teatro e para tudo dizer numa só palavra, viver. Nota que eu não faço do homem um simples veículo de humanitas. Não, ele é ao mesmo tempo veículo, cocheiro e passageiro. Ele é o próprio humanitas. Ele é o próprio humanitas reduzido. Daí a necessidade de adorar-se a si próprio. Queres uma prova da superioridade do meu sistema? Contempla a inveja. Não há moralista grego ou turco, cristão ou muçulmano que não troveje contra o sentimento da inveja. O acordo é universal. Desde os campos da Idumeia, território que havia sido das tribos israelitas de Simeão e Judá. É um território ali, referência a uma passagem bíblica, um território bíblico, 26 quilômetros de Jerusalém. Então, o acordo é universal, desde os campos da Idumeia, desde o Velho Testamento, desde do cristianismo, até o Alto da Tijuca. Ora bem, abre mão dos velhos preconceitos, esquece as retóricas rafadas, ou seja, gastas, e estuda a inveja, esse sentimento tão sutil e tão nobre, sendo cada homem uma redução de humanitas. É claro que nenhum homem é fundamentalmente oposto a outro homem, quaisquer que sejam as aparências contrárias. Então, como que você vai sentir inveja se inveja você querer uma coisa do outro, mas todos nós somos humanitas? Então, né? Assim, por exemplo, o algoz que executa o condenado pode excitar o vão clamor dos poetas, mas substancialmente é humanitas que corrigem humanitas uma infração da lei de humanitas, né? Bom, né, a resposta final, se a gente não ficar caindo no discurso como do discurso de peixe ensaboado do Quincas Borba, né? Porque se você falar uma coisa, ele vai ir para o outro lado, vai ir para o outro, porque tudo muito é vago ali. E é aqui que eu quero que você esteja vacinado. Talvez o Machado esteja dando uma vacina para nós, né? Toda filosofia que sempre vai se fugindo, né? Filosofia, se você está discutindo política, qualquer coisa, né? A pessoa sempre vai escapando como um peixe ensaboado, é porque a pessoa não tem resposta nenhuma ali para te dar. E ela consegue. A única coisa que ela consegue é fazer isso, né? É ir mudando de assunto, né? É misturando as camadas, por exemplo. Ele fala que tudo é uma coisa só que nessa camada. E aí quando você refuta isso daqui, ele puxa para outra camada, né? Então, novamente, isso seria um curso inteiro, né? A gente teria que pegar um desses filósofos ou desses pensadores, um desses faladores, muitas vezes, e analisar como que eles fazem isso, né? Isso é mais ou menos, eu nunca cheguei a ler, mas é mais ou menos o que o Olavo de Carvalho faz com o livro Imbecil Coletivo, né? Ele pega lá discurso de pessoas que usam desses subterfúgios e analisa aquilo ali, né? Parece que é isso. Então, vamos lá. Na verdade, eu tô numa digressão, né? Se o Quincas Borba não fugisse como um peixe ensaboado, a gente poderia falar, bom, se humanitas corrige humanitas e tudo é humanitas, então nada faz diferença, e se nada faz diferença, como é que pode você não querer, por exemplo, ou como que pode você preferir estar na ponta, se for para escolher, né? Uma pessoa vai ser esfaqueada e alguém vai se esfaquear. Como que pode você preferir estar na ponta que tá com a faca e não na ponta que vai ser esfaqueado? Como é que pode, né? E daí ele vai dizer,
Não, mas é só no nível depois que o Humanitas se personifica é que você tem essa diferença, né? Do daquele que tem medo da faca e aquele que tá com raiva, né? Num nível acima tudo é igual. Bom, aí a gente poderia falar para ele, ora, mas nós vivemos no nível de baixo, né? Nós vivemos no nível de baixo. Eu efetivamente não quero levar uma facada no bucho, né? Eu efetivamente acho que uma pessoa que fez algo errado deve ser punida. E ele vai falar, como deve ser punida se no Humanitas ele é você? Aí você teria que responder, ele é você, ou ele sou eu, num nível acima que eu não vivo. É um nível teórico que você me falou aí. Mas no nível que eu estou aqui, ele fez uma coisa errada, ele matou um inocente, existe o inocente, existe o culpado, né? Então, perceba, isso é uma outra característica, né, dessa filosofia mais fraca, digamos assim. Ela faz de tudo para fugir da realidade, né? Ela faz de tudo para negar o que você vê. Filosofia não poderia ser, assim como a ciência não poderia ser aquilo que corrige o teu olhar, né? Então fala assim, não, você pensa que está vendo isso. Na verdade, o que acontece é isso, isso, isso e aquilo. Não deveria ser isso. Tem que ser aquilo que traz luz ao seu olhar. A boa filosofia é aquela filosofia que você tem diversas experiências na vida. Essas experiências são mais ou menos obscuras. E quando um grande filósofo chega para você e te ensina, você tem esse reconhecimento. Ah, é verdade, é assim que acontece, né? O filósofo que foge da realidade vai dizer, não, você pensa que é assim, você pensa, mas a tua experiência não vale nada. O que acontece realmente é isso e aquilo, né? Bom, eu vou tentar me controlar, que senão esse assunto a gente faz muita digressão. Mas substancialmente é Humanitas que corrige em Humanitas uma infração de Humanitas. O mesmo direi do indivíduo que estripa outro. É uma manifestação da força de Humanitas. Nada obsta, e há exemplos, que ele seja igualmente estripado. Se entendeste bem, facilmente compreenderá que a inveja não é senão uma admiração que luta. E sendo a luta a grande função do gênero humano, todos os sentimentos belicosos são os mais adequados à sua felicidade. Daí vem que a inveja é uma virtude. Aqui novamente parece muito Nietzsche, parece muito Nietzsche, né? É claro, é uma sátira, né? É claro que eu não tenho cacife aqui para impugnar a filosofia de Nietzsche. Não estou dizendo isso, parece Nietzsche, aí eu consigo criticar o Quincas Borba, logo eu destruí a filosofia de Nietzsche. Novamente o buraco é mais embaixo. Mas essa história de que a luta, a energia, a força, isso é a vida é luta, a vida é violência, isso é uma coisa muito forte no Nietzsche, com certeza. Isso há essa coincidência aqui, né? Então, por exemplo, né, até as coisas lutam, né? Então você abre a geladeira, tá lá um copo de leite, uma coca e um copo de água. Aquelas coisas lutam umas contra as outras para serem mais fortes. Se o leite for mais forte que os outros dois, você vai tomar o leite, né? Os aparecimentos das coisas são fortes, né? Então você não precisa entender no Nietzsche violência somente como, sei lá, bater com pessoa, dar voadora nas costas das pessoas, né? Não é isso. Violência quer dizer que as coisas a todo tempo estão competindo, né? Novamente, eu só estou dando um vislumbre aqui, né? Mas não pretendo entender nem ensinar Nietzsche aqui, mas Nietzsche falaria, por exemplo, que nesse meu discurso aqui, né? Se você tem uma ideia contrária à minha, agora, nesse exato momento, as tuas convicções estão lutando contra o meu discurso, né? E é essa violência que tem que acontecer que vai decidir quem é o mais forte e a verdade que deve vencer, né?
há um fundo muito bonito de verdade aí, né? Essa história que sim, a verdade sempre é a mais forte, sim, a verdade sempre vence, né? E nesse sentido há violência. Mas aí eu tenho duas ressalvas, né? Uma, que daí o Nietzsche tem uma outra complexidade, né? Que eu não entendo. É um mundo inteiro, né? Li pouquíssimo Nietzsche, então não estou aqui, novamente, não estou te ensinando Nietzsche, estou comentando. E a segunda ressalva que eu estou fazendo é que o Quincas Borba não é o Nietzsche, tá? Então vamos... continuando. Para que negá-lo? Eu estava estupefato. A clareza da exposição, a lógica dos princípios, o rigor das consequências, tudo isso parecia superiormente grande. E foi-me preciso suspender a conversa por alguns minutos, enquanto digeria a filosofia nova. Quincas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato e trincava com filosófica serenidade. Eu fiz-lhe ainda algumas objeções, mas tão frouxas que ele não gastou muito tempo em destruí-las. Para entender bem o meu sistema, concluiu eu, importa não esquecer nunca o princípio universal repartido e resumido em cada homem. O princípio universal que é repartido e resumido em cada homem. Olha, a guerra, que parece uma calamidade, é uma operação conveniente, como se disséssemos o estalar dos dedos, como se disséssemos o estalar dos dedos de humanitas. A fome, e ele chupava filosoficamente a asa de frango, aqui o narrador nos mostra não o Brás, porque o Brás está concordando com ele, né? Então é o narrador que está por trás do Brás, o Machado de Assis, né? Aqui ele nos mostra que isso aqui é uma sátira, né? É muito fácil você fazer um sistema filosófico sobre a fome, porque você tem uma asa de frango na tua mão e você não está passando fome. É muito fácil falar que determinada postura perante a vida, na verdade, é uma coisa que não existe, porque você não está naquela situação. O difícil é você levar a tua filosofia ao nível de realidade. Então é muito fácil assim, eu vou lá, estou no conforto da minha casa, e aí vou e faço todas as minhas digressões e todas as minhas... todas as minhas teorias filosóficas, mas eu não preciso colocar isso na minha vida, né? Tem uma ideia bem interessante, eu não lembro quem falou, mas a ideia é a seguinte: as grandes ideias são aquelas ideias que ficam com a pessoa quando ela naufragou, né? Então deixa eu mudar. Vamos imaginar uma pessoa que naufragou, né? Então a pessoa está no meio do mar, ela está lá agarrado numa boia, né? Se ali, o que ele acreditar ali, né? Aí vão ser ideias fortes. Então, a dor não existe, o medo da morte, etc, etc. Ali se revelam as grandes crenças, né? Pelo menos a força da crença dele. Às vezes pode não ser verdade, né? Mas pelo menos a força da crença dele, né? Ele realmente acredita. Numa situação de vida e morte, ele continua acreditando naquilo. Como eu falei, pode ser que você continue acreditando no erro, né? Mas já eliminou uma das armadilhas, que é você faz todos esses sistemas filosóficos porque você não está na pele do cara ali. Você faz todo um sistema filosófico, todas as suas observações sobre fome, porque você tem uma asinha de frango aí, né? A fome, e ele chupava filosoficamente a asa do frango, a fome é uma prova a que o humanita submete a própria víscera. Mas eu não quero outro documento de sublimidade do meu sistema senão este mesmo frango. Nutriu-se de milho, que foi plantado por um africano, suponhamos, importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido, um navio o trouxe, um navio construído de madeira cortado no mato por 10 ou 12 homens, levado por velas que 8 ou 10 homens teceram, sem contar a cordoalha, quer dizer, todas as cordas, né,
do navio e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango, que eu almocei agora mesmo, é o resultado de uma multidão de esforços e lutas executados com o único fim de dar mate ao meu apetite, ou seja, de matar a minha fome, né? Perceba o seguinte, isso é uma outra coisa que você tem que ficar vacinado, né? Às vezes está o suposto filósofo te mostrando muitas coisas e de repente ele mostra algo que faz muito sentido. Ótimo, pode ser que isso realmente seja verdade. Então a mentira não está no que ele falou, está no que ele afirma que essa verdade faz. Então ele fala, ó, por causa disso daqui, isso prova que o meu sistema é real. Então é essa conexão que é um problema. E aí o que você faz? Você é levado a analisar o que ele está falando aqui. Eu já coloco isso em termos mais práticos, né? E aí você olha a verdade disso e fala, nossa, é verdade. O sistema dele, o sistema filosófico dele é verdadeiro. Então, mais ou menos como um mágico, né? Um ilusionista que ele chama a tua atenção para essa mão aqui, enquanto com essa mão ele está escondendo objetos, sei lá, né? É o que às vezes se faz no discurso. Sim, ele está certo. Isso prova, e na verdade é um exercício que eu aconselho você a fazer, né? Isso prova, esse exercício o Olavo de Carvalho dá no COF, né? No curso online de filosofia. Que é, pega a tua sala e começa a pegar os objetos, né? Então, sei lá, eu pego essa caneta, eu pego essa lapiseira. Aí eu tenho que pensar se essa lapiseira esse metal aqui veio da onde? Não, a lapiseira veio da onde? A lapiseira veio da fábrica de lapiseira. Tá, mas na fábrica de lapiseira eles precisaram do metal. O metal veio da onde? O metal veio de uma fábrica. Quantas pessoas que tiveram que trabalhar na fábrica? Tantas pessoas. Mas teve outras pessoas que tiveram que pegar a matéria-prima. Então teve a pessoa que transportou a matéria-prima até a fábrica. E a matéria-prima estava em determinado lugar. Então uma pessoa teve que desbravar o lugar. E aí você começa a ver como as coisas estão conectadas e provavelmente aqui... E aí fora o trabalho intelectual, né? Quem que inventou, por exemplo, o grafite? Quem que desenvolveu a qualidade do grafite para que ele conseguisse ficar, como eu gosto de grafite 2B, ele conseguisse ficar macio e relativamente resistente ao mesmo tempo, etc, etc, etc. E você vai ver que numa mera lapiseira existem milhares de pessoas envolvidas. Tá, isso prova que todos nós estamos conectados, que todos nós estamos no mesmo mundo. Isso prova que a minha influência, que o que eu faço aqui, vai te influenciar. E aí você vai influenciar uma outra pessoa. E se você influenciar uma outra pessoa, e essa pessoa influenciar uma terceira, quarta, quinta, sexta, sétima pessoa, eu vou estar incluído na história, porque afinal de contas eu te influenciei, você influenciou outra pessoa e assim por diante. Isso prova que nós estamos no mesmo mundo e que as relações sexuais, que as relações sociais são extremamente complexas. Não prova que nós somos todos a mesma coisa. É aí que está o ponto. E aí você olha, analisa, faz esse exercício que eu falei e fala, é verdade, então o Quincas Borba está correto, nós somos todos um só. E aí você esquece, você foi enganado, você não viu a outra mão, né, do mágico ali. Bom, eu coloquei aqui também que é comum, né, esse afastamento. Então é mais ou menos como o Karl Marx, falando dos trabalhadores do mundo sem nunca ter trabalhado, né? Sem nunca... Ele viu um trabalhador pela primeira vez quando ele foi na fábrica do Engels, que era o parceiro dele, e lá ele viu os caras trabalhando, né? Então é comum esse afastamento, esse se esconder na imaginação, né? Imaginação, não me entenda errado, é uma das melhores habilidades que nós temos. Mas a imaginação, ela fala sobre o possível. Então ela tem uma relação muito forte com a realidade, né? Por isso que uma obra de arte, que é uma obra de imaginação, faz com que nós vejamos a realidade melhor.
Eu sei, eu vou abrir um outro vídeo pra gente continuar. Eu sei que como nós estamos falando sobre filosofia, essas coisas, tem muita coisa sendo comentado aqui. Eu vou pedir para você colocar nos comentários se você quer que eu desenvolva qualquer um desses assuntos. Eu faço um vídeo extra e a gente trabalha sobre o assunto específico. Porque eu sinto que eu estou apontando para muita coisa, mas assim, não tem outro jeito.